No vídeo anterior, nós paramos a nossa construção do jogo Resta 1 nesse estado aqui. Ou seja, as peças posicionadas sobre o tabuleiro e se comportando com fantasias de acordo com a variável fantasias que nós construímos aqui, que não é bem uma variável e sim é uma lista. Então, como você sabe, o jogo vai se comportar, as peças serão retiradas do tabuleiro e à medida que são retiradas, será alterado aqui a sua fantasia, o número. Então, vai ter que ter conexão entre o que acontece visualmente no programa e o que está acontecendo nessa lista aqui, que é a lista fantasias. Por que lista fantasias? Porque se você clicar aqui em fantasia, você vai lembrar que, olha, a fantasia 1 não há nada. A fantasia 2 é um lugar. A fantasia 3 é com um pino. Então, as nossas peças vão variar entre fantasias 2, 3 e, no caso, vazia. Então nós vamos aprender a manipular isso nos próximos passos aqui neste vídeo. É importante que você lembre como é que acontece o movimento no jogo Resta 1. Por exemplo, se eu pegar essa peça aqui e pular essa peça sai do tabuleiro. Manualmente o jogo seria assim, se eu pegar essa peça aqui e pular essa peça aqui sai do tabuleiro. Então o que precisa acontecer para que o movimento seja possível? Ó, por exemplo, é possível um movimento aqui? Sim, porque as peças se movimentam apenas em linhas, elas não se movimentam em diagonal. Isso aqui não acontece. Então esse movimento não é possível. Então o que deve acontecer é o que? Essa peça pular essa e essa aqui some em coluna ou em linha. Assim que acontece o movimento. Mas para que o movimento seja possível, eu tenho que ter a peça a ser movimentada, a peça a ser pulada e aqui eu tenho que ter o espaço vazio, né? Então, por exemplo, essa peça não pode ocupar este lugar, porque eu tenho a peça a ser movimentada, a peça a ser pulada e aqui eu não tenho um espaço vazio. Então, para que os movimentos sejam possíveis, nós vamos ter que criar uma rotina de verificação. Verificar, então, quando clicou em algum lugar, se tem uma peça a ser pulada e se há um espaço vazio. Então eu vou ter que criar essa rotina para que o programa verifique, então, ó, ao clicar numa peça, por exemplo, quais movimentos são possíveis, se é que são possíveis, né? Então, por exemplo, ó, se tivesse, no caso aqui, ó, essa peça não estivesse no tabuleiro, ela estivesse aqui, ó, por exemplo, ó, quando eu clicasse nessa peça aqui, e aqui não houvesse peça, ó, se eu clicar nessa peça aqui, ela poderia vir para cá e, no caso, capturar essa, ou ela poderia vir para cá e capturar essa. Então, nesse caso, seriam dois movimentos possíveis para essa peça. Então, tudo isso terá que ser tratado por nós no programa que a gente vai construir aqui na rotina chamada verificar jogadas. Mas para construir essa rotina verificar jogadas, nós vamos construir duas novas listas. Uma lista chamada peças e uma lista chamada lugares. Por que peças? A lista peças vai conter as peças que podem ser puladas. E a lista lugares, os lugares que podem ser ocupados por aquela peça que foi clicada. Então nós vamos ter que criar uma variável peça clicada, uma lista chamada peças e uma lista chamada lugares. Então vamos fazer isso. Eu clico aqui em variáveis e vou criar então a minha variável aqui, ó, peça traço clicada. Isso aqui vai identificar qual a peça que foi clicada. Nós vamos utilizá-la futuramente aqui no nosso programa. Oculto, vou ocultar inclusive aqui o K. Agora eu vou criar duas listas, uma de nome peças e a outra lista de nome lugares. Eu tenho aqui então nossas duas listas construídas, eu vou ocultá-las provisoriamente e vou aqui, olha, dar um stop no nosso programa e com isso eu vou exibir aqui as direções ou os nomes das nossas peças que vão ocupar cada uma das células do nosso tabuleiro. E aqui estão. E agora eu vou construir um bloco de nome verificar jogadas. Então clico aqui em meus blocos, criar um bloco e vou colocar aqui, ó, verificar traço jogadas. O Scratch aceita nomes separados por espaço, mas eu construo sempre com um espaço para ter segurança de não dar nenhum problema e também sem acento, sem cedilha. Clico OK, construir aqui então verificar jogadas, apareceu o bloco aqui, ó. Então agora eu vou começar a programar esse bloco. Vou até aumentar aqui um pouco o zoom e agora vou fazer o seguinte, ó. A primeira coisa que esse bloco vai fazer, ele vai apagar todos os elementos das listas
peças e lugares. Então, onde que eu faço isso? Eu venho aqui, ó, apague todos os itens e duplico, apago todos os itens. De quem? De lugares e de quem? E de peças. Apagado esses itens, eu quero que você olhe agora aqui para o tabuleiro. Bom, suponha que você considerasse a peça 34 e houvesse uma peça a ser capturada na casa 44. O que deve acontecer para que o movimento seja possível? O 34 foi a peça clicada, o 44 deve estar na fantasia 3 e a 54 deve estar na fantasia 2. Mas quem é que informa qual é a fantasia de uma peça? Então eu vou retornar aqui, ó. Lembra das nossas listas? As nossas listas de fantasias? A fantasia, olha aqui então, a fantasia vai registrar todas as fantasias dos nossos objetos. Eu vou dar um play aqui, ó. Então, eu tenho aqui, ó, a peça 19 está na fantasia 3, a 24 na 3, a 22 está na 1. Então eu vou ter que verificar o que está acontecendo aqui nos itens de quem? De fantasias. Então vamos lá para a nossa programação. Eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou editar aqui o bloco verificar jogadas, vou clicar com o botão direito e vou editar. E aqui no bloco eu vou adicionar uma entrada de um valor. E essa entrada vai ser o quê? Será coordenadas. Coordenadas. Clico OK. Eu poderia não usar isso, poderia usar direto a direção, mas eu quero usar coordenadas para a gente trabalhar com blocos com entradas. E vou pegar aqui um controle C, coloco aqui esse controle C e vou criar aqui um conectivo E. Vou colocar o conectivo E por enquanto aqui fora. E agora vou fazer um teste. O teste vai ser o quê? Vou pegar então um item, né? Um item de fantasias. Então pego lá o item de fantasias. O item o quê? O item coordenada de fantasias. Só o item coordenada? Não. Olha lá. Se eu cliquei na peça 34, como que eu faço para verificar as peças 44 e 54? Olha, a peça 44 é o que dela? Ela é mais 10. E a peça 54 é o que? Mais 20. Então eu vou operar com isso. Ou seja, eu vou pegar um operador aqui e vou colocar a adição. Vou pegar o que? As coordenadas da peça clicada, né? Mais 10. E depois vou duplicar isso aqui e vou colocar o que aqui? Mais 20. Né? Então eu vou duplicar aqui também e vou colocar o seguinte, ó, uma com mais 10 e uma com mais 20, tá? Então eu tenho aqui, ó, quando eu cliquei numa peça, ela vai testar o que acontece com a coordenada da peça mais 10 e o que acontece com a coordenada da peça mais 20. E o que tem que acontecer? Bom, a mais 10 tem que ter fantasia igual a quanto? Igual a 3. Então este item aqui tem que ser igual a quanto? A 3. Então eu coloco aqui, ó, este item, né? Ele tem que ser igual a 3. Esse item lá da lista fantasias tem que ser igual a 3. E o que mais? E o outro item tem que ser igual a quanto? Ele tem que ser um espaço o quê? Vazio. Então se ele tem que ser um espaço vazio, ele tem que estar na fantasia 2. Então tá ok. Então o movimento de uma peça caminhando a norte, né? Ele tem que ter o quê? A peça que é imediatamente adjacente a ele tem que ter fantasia igual a 3. E a outra peça tem que ter fantasia igual a 2. Então eu vou colocar a 2 primeiro aqui, ó. Opa! Ó, coloco a 2 primeiro aqui e coloco essa daqui. E agora eu coloco esse teste. Vou diminuir o zoom, né, para facilitar. Vou colocar esse teste aqui. Feito isso, eu vou diminuir mais o zoom aqui. Aliás, vou diminuir aqui e aumentar um pouquinho o zoom. Agora, então, feito esse teste, eu vou fazer o seguinte. O que vai acontecer se isso aqui for satisfeito? Bom, se isso aqui for satisfeito, eu vou fazer o quê? Eu vou reservar as coordenadas das peças a ser pulada e o lugar a ser ocupado nas minhas listas. Como que eu faço isso? Eu venho aqui nas listas e escrevo o seguinte: adicione coisa a quem? Aumenta aqui o zoom, adicione coisa a peças e adicione coisas a quem? A lugares. Então eu vou reservar coisas em lugares. O que? Eu vou reservar, vou duplicar isso aqui, ó, e vou duplicar este aqui. Eu vou reservar os endereços. Bom, em peças eu vou colocar o que?
Mais 10. Em lugares eu vou colocar o quê? Mais 20. Então eu vou reservar o lugar da minha peça. Então, olha, vamos tentar entender melhor. Vou colocar em destaque aqui o meu código. Se eu clicar na peça 34, ele vai verificar se a peça 44 está na fantasia 3 e se a 54 está na fantasia 2. Se isso acontecer, vai fazer o quê? Vai guardar as coordenadas da peça, dessa peça, e vai guardar as coordenadas do quê? Do lugar. Aí você pergunta, mas por que você vai fazer isso? Porque pode ser que quando eu clique numa peça, ele tem mais de uma possibilidade de lugar. Então vai ter que verificar o quê? Em cruz. Então, se eu clicar na peça 34, vai ter que verificar essa possibilidade para cá e para cá. Vai ter que verificar todas essas possibilidades. Por quê? Porque pode ser que quando eu clico numa peça, ela tenha uma possibilidade de jogada, 2, 3 ou até 4. Então, nós vamos ter que fazer a construção para todas as possibilidades. Então, pense você, como que deverá ser o cálculo para que essas possibilidades funcionem? Aqui, ó, nós verificamos o movimento quando a peça se movimenta ao norte. E se ela se movimentasse ao sul, a leste, a oeste? Como seria então o cálculo entre as coordenadas? Isso é o que nós veremos no próximo vídeo. Antes de sair desse vídeo, eu quero lembrá-lo de curtir, deixar o seu like, né, ou o seu dislike, de deixar sua pergunta nos comentários desse vídeo. É importante também que você compartilhe esse vídeo com seus colegas que tenham interesse nesse mesmo assunto que você está demonstrando ter interesse aqui ao assistir esse vídeo. Então, nos vemos no próximo vídeo, onde vamos concluir essa programação do Resta 1 de verificar as jogadas.